Sejam bem-vindos à nossa roda de conversa, a ciência e as suas estratégias para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa foi reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2011, após a solicitação da Rede Internacional de Prevenção de Abuso aos Idosos, que estabeleceu a comemoração em 15 de junho. Representa um dia do ano em que o mundo inteiro manifesta sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a algumas de nossas gerações mais velhas. Bom, para falarmos da violência contra a pessoa idosa, é necessário que façamos indagação a respeito do sentido político, subjetivo do processo de envelhecimento, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, quer dizer, são questões que muitas vezes, como a gente fala, essas rupturas que a gente faz, né, questões cronológicas, às vezes podem ser mal utilizadas, mas, assim, é muito importante que a gente reflita sobre o processo de envelhecimento, né, e aí a gente menciona, né, que nos séculos iniciais da nossa era, Foucault identificou a valorização da velhice como uma meta, né, entendido como, então, era um momento que era o melhor momento para cuidar de si mesmo, da alma, dos sentimentos, quer dizer, havia, de fato, né, vamos dizer assim, tempos atrás, um outro olhar, né, em relação ao envelhecimento. Geralmente, desse segmento de a partir de 60 anos até os 75 anos, que surgem as denúncias de maus tratos e violências, uma vez que o grupo dispõe de mais autonomia e de condições para buscar ajuda. Na minha opinião, essa situação de trazer como doença é um passo atrás do processo que nós temos aí tentado fazer com que o envelhecimento seja visto como uma experiência positiva. Tornar o envelhecimento uma experiência positiva ou negativa depende do idoso, mas depende muito de nós. Por isso que eu digo que trazer a ciência é importante, né? Nós fazemos projetos de extensão, projetos de pesquisa, nós ensinamos na graduação esse envelhecimento como sendo um processo fisiológico. Estamos na década, né, como a Márcia trouxe, na década do envelhecimento, e aí, nesse momento, surge essa situação aí da Organização Mundial de Saúde. E aqui eu trago o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, então vem esse período histórico, né, pós-Constituição de 88, as pessoas idosas passam a reivindicar esse lugar de fala num cenário de político e social, e em 2003, instituída a lei do Estatuto do Idoso, que nele demarca muito importante o que é a violência contra os idosos, né? E considera-se violência contra idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. E aí, no artigo 19, traz a questão que o professor, né, que comentou sobre a notificação compulsória, né? A gente tem que pensar sempre na complexidade, né? Não se trata de responsabilizar a vítima, agressor, de julgamentos, de pré-julgamentos. A gente está falando aqui de reflexões, né, sobre essas questões. E aí, quando a gente fala da violência contra pessoas idosas, né, eu até apontei aí o que os autores também, em geral, falam. A gente está falando de abusos, de maus tratos, de agressões, e, na verdade, é algo que sempre existiu, né, mas que, vamos dizer assim, obviamente, também tem que ser considerado conforme o contexto sociocultural. Ela pode se apresentar com diferentes faces, né, e destacar também que independe de fatores socioeconômicos, étnicos, religiosos, como se for de tal religião, não existe violência, se for de tal padrão socioeconômico, não existe violência. Isso aí é uma ilusão, né. E as violências contra os idosos de forma estrutural, interpessoal, institucional, então vai desde dentro da família até os espaços públicos, né? Essa classificação dessas violências foi feita pela Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências do Ministério da Saúde de 2001.
Então, nesse sentido, eu gostaria que todo mundo refletisse sobre isso, né? Eu trago também aqui, eu fiz um paralelo, quando o Eduardo me passou um tema, dessa questão da violência. Nós falamos que o envelhecimento, ele é biopsíquico, sociocultural, espiritual, né, ou religioso, e eu acredito também que a violência, ela é biopsicossocial e cultural. Por quê? Quando nós falamos, né, e aqui já foi falado, do bio, vamos colocar o biopsicossocial, o bio é a violência física, né, ao corpo biológico, ao corpo físico, é uma forma de violência. O psico é aquela violência psicológica, né, que as pessoas acabam, muitas vezes os familiares, né, os meios que as pessoas vivem, acabam aí praticando com o idoso. O social é aquela situação aí da negligência, né, do abandono, exploração financeira, seja por parte de organizações, seja por parte da sociedade familiar ou da sociedade civil, e também a parte cultural, né? Nós sabemos que tem algumas culturas que elas isolam o idoso, como também tem culturas que reverenciam o idoso. Por isso que eu fiz esse paralelo do processo do envelhecimento como sendo biopsíquico, quer dizer, é o conceito biopsicossocial, cultural e religioso, mas a violência também, ela, para mim, ela perpassa todos esses conceitos. E aqui eu trago alguns dados do Disque 100, que foi apresentado na reunião da Câmara. Então, até dia 18 de junho desse ano, já tinham 37 mil notificações de violência contra os idosos. E alguns canais de denúncia, que é o Disque 100, né, bem divulgado. Na matéria do Campo Grande News, aparece esse WhatsApp do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esse WhatsApp, que é esse celular de Brasília, é o 61, e esse site da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que você clica e já tem ícones para fazer denúncia. Então, fica muito mais fácil para fazer essa denúncia, um plantão, né, da Defensoria.